Fala pessoal, tudo bem? Depois de um jogo eletrizante desse aí, né? A gente tem que vir aqui falar um pouquinho desse jogo, o que é que parece e o que mostrou durante esses primeiros 90 minutos dessa semifinal aí do Campeonato Carioca, de 2 jogos. Hoje aconteceu o primeiro no Newton Santos, né? O Fluminense bateu o Vasco pelo placar de 1-0. Um jogo que começou com o Fluminense pressionando, dominando, tendo a bola. Enfim, o Vasco que tinha a sua marcação ali um pouco mais, digamos, um pouco mais frágil. Mas que... frágil que eu digo porque ofereceu algumas oportunidades para o Fluminense. Mas uma questão muito de oportunidade ali também. Mas o Vasco, que começou o jogo muito atrás, inclusive eu tenho até uma questão, já adiantando aqui, o que normalmente eu mantenho aqui para falar, e vou manter daqui para frente, né? Até porque esse é o primeiro vídeo do canal. Então, eu tenho uma opinião que o Vasco, para mim, pode ser muito mais ofensivo do que é. Ou melhor, pode ser muito menos defensivo do que é também. Por que eu digo isso? Porque eu vejo um potencial ofensivo no Vasco muito grande, que talvez o treinador, Fernando Diniz, não vê. E então eu tenho essa tese de que o Vasco poderia atacar muito mais e poderia inclusive ter os resultados diferentes dos que tem, muito pela postura que tem dentro de campo. E hoje no início do jogo a gente viu isso, a gente viu o Fluminense em cima, o Fluminense amassando, né, primeiros, digamos, 20 minutos, praticamente os primeiros 20, 25 minutos ali, o Fluminense em cima o tempo todo, o Fluminense pressionando, buscando gol, tendo a bola, e o Vasco nesse papel defensivo. Então, tivemos aí mais ou menos esse cenário no início do jogo. O Zubeldia foi expulso ali, inclusive eu achei falta, tá? Foi falta sim, mas me parece que ele estava reclamando do lance anterior, do lance que poderia originar um cartão amarelo ou um cartão vermelho para o jogador, ou que na verdade me fugiu aqui agora, mas que na verdade foi falta para o Fluminense, me parece. E aí o árbitro, na verdade o jogo estava bem complicado. Não sei se o árbitro, não gostaria de falar disso aqui não, mas me parece que o árbitro não é muito experiente. Não puxei a ficha, não sei, de verdade não sei. É a primeira vez que eu vejo esse árbitro no jogo, mas não dá pra dizer, é complicado falar sobre isso. Então, mas o que me pareceu, que foi uma maneira dele controlar o jogo, expulsando o Zubeldia, expulsando alguém que teoricamente influencia menos no jogo, não está ali nas 4 linhas, digamos. E então foi essa maneira dele controlar o jogo. Foi o que me pareceu. Ele estava perdendo muito a mão do jogo, muitas brigas, muita polêmica ali, muita reclamação, muitos embates entre os jogadores, e foi a maneira dele. Eu acho que não precisava de verdade expulsar o Zubeldia ali por aquilo. O jogo estava tenso e, na minha opinião, foi uma maneira dele acalmar os ânimos, de certa maneira. Porque o jogador olha, né? Pô, expulsou ali, vou ficar mais na minha e tal. 24 minutos de jogo, ele expulsou o treinador. Então é isso. Aí aos 31 saiu o gol do Serna. Um gol que, numa jogada que muito provavelmente foi uma jogada ensaiada do Fluminense. No escanteio. O jogador cabeceia e tá lá o Serna sozinho na área. Escanteio, o jogador mais ou menos ali no segundo pau, no centro da área, cabeceia pro Serna, que tá um pouco ali mais próximo do gol. E aí de pé direito o Serna coloca pra dentro e, bom, gol do Fluminense então, no meio dessa pressão aí. A partir daí o Vasco começa a tomar os rumos da partida, talvez seja uma frase muito forte, mas o Vasco começa a se impor um pouco mais no jogo, ter um pouco mais a bola, começa a equilibrar o jogo e começa a se posicionar mais como quem quer um gol, como quem precisa do gol, na verdade. Até porque é o mando do Vasco e, embora não seja em São Januário, a torcida do Vasco era a maior parte ali,
E precisava desse resultado, porque o jogo da volta no Maracanã, domingo que vem. Então, é uma situação em que o Vasco precisava se impor de qualquer forma, conseguir um resultado. E, enfim. Então, o Vasco começou a buscar mais o gol, controlou mais a bola, passou a chutar mais no gol. O Fluminense chegava apenas nos contra-ataques. Tiveram algumas oportunidades aí, principalmente com o John Kennedy, que o Fluminense deixa a desejar ali na parte ofensiva, perde muitos gols, enfim. Mas é isso. Eu gostei muito dos jogadores do Vasco. Tô aqui com a colinha, vou até pegar o nome deles, tá? Porque de fato, sendo bem sincero aqui pra vocês, faz um tempinho que eu não acompanho, não assisto um jogo, não paro pra assistir um jogo na sua totalidade do Vasco nem do Fluminense. Então preciso pegar alguns nomes aqui que me surpreenderam. Não que seja a primeira vez que eu vejo jogar, mas que assistindo hoje um jogo completo, eu consigo ter ver realmente eles durante todo um jogo e ter essa noção mesmo de que realmente chamaram a atenção. Como o Saldívia, o zagueiro do Vasco, muito bom, uruguaio me parece. Muito bom jogador, passa uma segurança, inclusive no 365 Score, que é um aplicativo de resultados. Teve a maior nota do Vasco, maior nota. E o Andrés Gomes, o ponta esquerda colombiano, muito bom também, rápido, habilidoso, forte, enfim, personalidade. Gostei muito desses jogadores. E também de um outro jogador do Vasco, que eu vou falar um pouco mais à frente, que no segundo tempo entrou e para mim fez muita diferença, teve muito resultado a partir do momento que estava em campo. E pelo lado do Fluminense, o Acosta, esse já tinha visto jogar com a maior regularidade, né, com mais frequência. O Acosta, muito bom jogador, incrível também o que faz em campo, a influência, como domina a bola, como dita o ritmo do jogo, incrível. E é isso, pronto. A partir disso aí o Vasco começou a se impor mais, intervalo de jogo, segundo tempo, até que o Bernal foi expulso naquele lance de contra-ataque, né? Claramente ali, eu creio que foi o Adson, sairia de cara pro gol. De cara pro gol, realmente ali seria certíssimo em dar o vermelho, porque em uma jogada ensaiada também do Fluminense aconteceu. Foi uma falta na entrada da área. E, enfim, ocorreu lá a jogada ensaiada, em vez de cruzar, tocou e o jogador do Fluminense chutou no jogador do Vasco e a bola retornou, se eu não me engano, pro Adson, que aí ia sair de cara com o Fábio e o Bernal fez a falta e merecidamente tomou o cartão vermelho. A partir daí o Vasco fez mais substituições ofensivas e inclusive agora que eu vou falar o jogador do Vasco que entrou muito bem e que eu acredito que vai ter uma trajetória muito importante e significativa no Vasco, que é o Hinestrosa, o colombiano, que inclusive ia fechar com o Boca Juniors aí no início do ano, mas acabou fechando com o Vasco. Um jogador muito bom, a personalidade dele, a variedade de drible, o repertório ofensivo dele, incrível. Me parece um jogador muito bom. Talvez seja cedo para falar, mas olhando alguns lances dele no Atlético Nacional, o ex-clube dele, e hoje, me parece que ele vai fazer muita diferença no Vasco e é uma opção muito boa para o técnico Fernando Diniz. O Vasco iniciou essa pressão depois dessas trocas ofensivas. Chegou a ter 4 atacantes, o Vasco, no jogo, mais ou menos ali no minuto, a partir do 20º minuto do segundo tempo, no minuto 70 do jogo, e aí o Vasco controlou, realmente o Vasco controlou e o Fluminense se portou muito bem defensivamente. O Fluminense, que normalmente ofensivamente é muito bom e defensivamente, digamos que não é o seu forte, não que tenha demonstrado isso ultimamente, inclusive ultimamente o Fluminense está muito bem, 11 jogos no ano e uma derrota apenas, então o que falar defensivamente do Fluminense, mas não tem na sua defesa o seu ponto forte, digamos, mas se posicionou muito bem defensivamente hoje, muito bem, quando precisou se portou realmente muito bem. A substituição do Vasco entrando o Hinestrosa e o Adson, então para mim foi o ponto-chave, inclusive que o Fernando Diniz pode ver isso para o próximo jogo,
como de certa forma utilizar eles até do início do jogo, quem sabe, porque realmente fizeram a diferença grande. O Vasco que precisa fazer gol, então realmente é algo para se observar. Um jogo que hoje muitas faltas. Anotei aqui de novo, vou pegar minha colinha, tá? Peço licença a vocês. Muitas faltas no jogo, 33 no total, a média de uma falta a cada 3 minutos. Eu sei que realmente pode ser um dos jogos até mais tranquilos do Campeonato Brasileiro e campeonatos estaduais, né? Visando aí a média, mas realmente é um número alto, gente. Um número alto. Uma falta a cada 3 minutos é algo assim que realmente é muito. Não dá pra falar que é pouco. Não tem uma ocasião que a gente possa falar que é pouco isso aí, mesmo se tratando de um clássico inteiro. Mas são muitas faltas, inclusive um número alto de cartões amarelos. Acredito que... Isso eu não botei na colinha, tá? Mas acredito que foram 7 cartões amarelos. Eu acredito que o Fluminense 5 e o Vasco 2, se eu não me engano. Então foi um número alto de cartões amarelos. Esse número de cartões amarelos diz muito o que foi o final do jogo. Uma pressão do Vasco e o Fluminense muitas vezes fazendo faltas. O Fluminense também terminou com um número maior de faltas, 22 contra 11 do Vasco. Então isso mostra também de onde vieram os cartões amarelos. Mas é isso. Lembrando que se o Vasco vencer no Maracanã por 1-0, pênalti, tá? Independente do Fluminense ter tido a maior vantagem e o título carioca pela melhor campanha, vai para os pênaltis. Se o Vasco vencer de 1-0, o Fluminense não tem essa vantagem do resultado. Tem a vantagem do resultado se o jogo for 0-0, óbvio. Mas é isso. Eu acredito que Quem sou eu, né, gente, para falar do Fernando Diniz, por favor? Mas o Vasco tem um poder ofensivo muito maior do que ele exerce. E o Fluminense, o que falar do Fluminense? Não só porque ganhou, mas hoje apresentou um bom futebol. É óbvio que o Vasco viria para cima em sua parte do jogo, principalmente estando atrás desde do minuto 30. Então era normal de se esperar. O Fluminense defendeu muito bem, apesar do Vasco ir para cima, e não criou chances, digamos, várias chances reais no jogo. Teve um chute ali do Puma, que o Fábio defendeu, realmente foi uma grande oportunidade do Vasco. Mas é isso, o Fluminense se portou muito bem também. Eu acredito que se o Vasco tivesse essa proposta ofensiva desde o início do jogo, seria algo que a gente poderia aí ver um resultado diferente. Mas é isso, eu vejo o elenco do Vasco muito bom pro ano. Por que eu tô falando mais do Vasco do que do Fluminense? Porque o Vasco me apresentou melhora, me apresentou surpresas. Posso estar falando maluquice aí pra torcida do Vasco, mas me apresentou melhor assim. E surpresa com esse elenco. Surpresa. Não sei porque eu tô acompanhando pela primeira vez o Vasco em um certo tempo. E esses reforços aí, muitos deles são os primeiros jogos, primeiros minutos com a camisa do Vasco. E o Fluminense já é um time mais montado, já é um time mais certo. E olha que tava sem o Cano, né? Tá com desfalque aí do Germancano, que é o principal, ou um dos principais jogadores do Fluminense. Então é algo para se observar, realmente, esse elenco do Vasco. E é isso. O que é que você achou aí do jogo? Coloca aí nos comentários. Aproveita e se inscreve aí no canal. Primeiro vídeo aí, se você tá vendo esse vídeo. Se inscreve aí. Compartilha aí no seu grupo de futebol do Vasco. Você que é torcedor do Vasco ou torcedor do Fluminense. Essas foram as minhas impressões. O jogo tá totalmente aberto, gente. Pra mim o Fluminense é favorito, como já era pro jogo de hoje. Porque pra mim tem um elenco mais pronto, tem um elenco melhor. E é isso. Mas é um clássico, e se tratando de clássico, você sabe como são. Copa do Brasil, ano passado. O Vasco passou nos pênaltis, mas passou. Então é isso. Não tem muito o que falar sobre o prognóstico de quem vai para a final do Carioca. Mas falando do jogo, foi um jogo bom. Um jogo que o Vasco, eu acredito que os torcedores vão até concordar comigo, mas demonstrou ofensivamente na reta final do jogo muito mais do que apresentava ou chegou a apresentar em alguns outros jogos dessa temporada, inclusive, contra times mais fracos até. Então é isso, o Fluminense eu vejo como um time mais pronto, mas um time que realmente pode ir longe, não só no Campeonato Carioca, tá, gente? Mas também no Brasileirão
e nas competições que o Fluminense está nesse ano. Eu acredito que o Fluminense vai brigar, se seguir nesse ritmo, mantiver o trabalho do Zubeldia, eu acredito que vai brigar por coisas grandes esse ano. Eu acredito. E o Vasco é isso. Por esses reforços aí, eu acredito que reforçou bem, pontualmente. Vamos ver. Realmente no jogo da volta, a gente vai poder destrinchar um pouquinho mais aí. Vão passar muitas coisas também. Acredito que não tem jogo no meio da semana para os dois times, ou na verdade tem o do Brasileirão, né? Talvez não tenha competições internacionais, mas tem o Brasileirão. E vamos ver o que é que vai ser. Essas foram as minhas impressões. O que é que você acha? Coloca aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!